Gálatas, capítulo 4, do versículo 6 em diante. Amém? E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Amém, igreja? Irmãos, a palavra que Deus tocou no meu coração para ser ministrada aqui hoje, Ele me tocou muito sobre a questão do Espírito Santo. E os louvores que nós ministramos e a palavra que nós lemos no início do culto, que foi em Números, lida pelo irmão Mateus, fala sobre o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo tempos que acreditamos pela fé em Cristo Jesus e pela como a gente vive a sua palavra, que Jesus está às portas, que o Filho de Deus voltará. E nós nos encontraremos no céu com Ele. Essa é a promessa dele, isso é a promessa que está na palavra dele. E tudo que está na palavra dele se cumpriu até hoje, e jamais nós que a seguimos podemos duvidar que essa também vai deixar de se cumprir. Não, ela vai se cumprir. Irmãos, porém, o mundo, as pessoas que estão lá fora, vivendo nesse mundo, onde que o príncipe desse mundo, segundo a palavra de Deus, é Satanás. Essas pessoas, elas estão distante de Deus. E essas pessoas, infelizmente, acabam sendo instrumentos de Satanás. Instrumentos do príncipe do mundo, cuja a vontade dele é para que nós não venhamos nos encontrar com Cristo, que nós não venhamos a herdar esta promessa de Jesus, ao que Deus falou aqui, ou ao que o Espírito Santo encheu Paulo para falar aos Gálatas, dizendo que nós somos herdeiros através de Cristo. E isso acontece quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós nos arrependemos do pecado, porque nós viemos do mundo também, meu irmão. Eu sou testemunho disso, passei 33 anos no mundo. E quando meus olhos se abriram e eu me arrependi, porque fui quebrantado pelo Espírito Santo que me mostrou que a minha prepotência, o meu orgulho estava me levando direto para um lugar, segundo a Bíblia, que arde, com fogo, com enxofre, aonde haverá muito ranger de dente, muito sofrimento. E depois de nós estarmos lá, não tem mais como voltar. É ilusão o que o mundo lá fora diz que posso pagar orações, posso mandar rezar missas, que a minha alma sairá do inferno e irá para o céu. A palavra não diz isso, meu irmão. Por isso que o Espírito me tocou, para que eu ministrasse hoje e tentasse abrir os olhos, porque Deus, Jesus veio para todos, mas poucos são aqueles que aceitam o vir dele, poucos são aqueles que aceitam o chamado do nosso Senhor Jesus. A palavra ela é clara, o Evangelho ele é claro, para todo homem e mulher entender. Porém, a investida de Satanás, ela tende a distorcer o que é simples.
E muitas igrejas estão falando que não se faz necessário nós termos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele só serve para o momento que os nossos olhos são abertos, para que quando o nosso coração for quebrantado, sim, o Espírito Santo, a conversão do mundano, como eu era, para o cristão, o Filho de Deus, ela não se dá pela força, ela não se dá simplesmente pela minha vontade, ela não se dá somente pela pregação, ela se dá pelo toque do Espírito Santo. No início, quando eu fui convertido, quando o Espírito Santo me tocou, eu fiquei muito afoito em querer mostrar para as pessoas que estavam do meu lado, as pessoas que eu mais amava, que eu recebi as boas novas de Jesus, que meus olhos se abriram e eu tinha uma boa notícia para entregar para essa pessoa, que era o Evangelho de Jesus, que era o Espírito Santo que nos enche e nos dá força, que essa pessoa tinha que se arrepender e aceitar Jesus na sua vida também. E eu comecei a bater muito forte, porque são pessoas que eu amo, são pessoas que me colocaram no mundo. Então, quando a gente sente e a gente vê o que é verdadeiramente feliz, o que nos completa verdadeiramente, o que nos dá força, a gente quer transmitir para aquele que nos amam e aqueles que a gente ama. Só que, meu irmão, Jesus, Deus, é tão perfeito em sua obra que ele jamais vai impor, jamais quis obrigar ninguém a aceitar ele. Então, por isso que o Evangelho, ele não é uma imposição. Deus nos deu o livre-arbítrio, para que cada um de nós possamos meditar na sua palavra e tomar a decisão. Então, voltando para a parte do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo sim, para que ele nos ajuda nesse momento de quebrar as algemas, quebrar as tradições, as culturas que a gente acaba recebendo dos nossos familiares. E isso é o Espírito Santo que faz. Porém, algumas igrejas estão dizendo que é somente isso, meu irmão. Mas não é. Como o irmão leu no início, através do Espírito Santo há profetas. Que quando o Espírito Santo tocava sobre as pessoas, profetas se levantavam e falavam o quê? Os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus para o povo de Israel no Velho Testamento. E hoje o Espírito Santo nos enche a mesma coisa. Hoje, cada um que aceita, que se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor, que vive uma vida em santidade, o Espírito Santo se faz morada. E é esse Espírito Santo que nós precisamos para que a gente possa suportar o que esse mundo lá fora está jogando sobre nós. Ah, mas Marcelo, onde é que tu tem base disso? Eu tenho base bíblica, que é o suficiente para mim. Não me interessa o que homens falam. Não me interessa o que livros paralelos à palavra de Deus citam. Isso não me vem ao caso. O que me direciona, o que me manipula, se eu posso dizer assim, é a palavra de Deus. Porque nela temos a garantia de que o melhor nós podemos receber. Porque o melhor é criado por Deus, meu irmão. E o Espírito Santo, ele tem a função de nos mostrar, função de fazer cura em nome de Jesus, curas divinas, meu irmão. Igrejas lá fora estão falando que houve um cessacionismo, que o Espírito Santo hoje não existe mais a cura divina, que milagres não podem ser mais feitos, que era só no tempo dos apóstolos, para que o povo visse que Jesus era Filho de Deus, para que os apóstolos que viveram com Jesus pudessem ali também manifestar através da obra, cheios do Espírito Santo e em nome de Jesus,
fazer as obras de Jesus. Mas, meus irmãos, não é por nada que o livro de Atos, ele não encera. Todas as cartas encerram com um amém. O livro de Atos não encera, porque o Atos do Espírito Santo, ele se permanece hoje. E eu convido a você, meu irmão, você que está aqui hoje, você que está em casa nos assistindo, você que futuramente vai nos assistir através da gravação do canal de YouTube, eu lhe convido a se arrepender, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque para que nós possamos ter o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que precisamos viver, semear no Espírito. Quem semeia no Espírito se enche do Espírito Santo. Quem semeia na carne se enche de corrupção mundana. E quem aceita, para quem tem Jesus e tem o Espírito Santo, são aqueles que obedecem os seus mandamentos. São aqueles que obedecem os seus estatutos. Está escrito na palavra de Deus que todo aquele que obedecer os mandamentos do Senhor, esse terá o Espírito Santo. E por que se faz necessário, meu irmão? Por que eu estou abrindo os olhos para você, para mim? Porque a pregação ela serve para mim também. O índice de suicídio lá fora só tem aumentado. O índice de casais, de família sendo destruída, casais se separando, só tem aumentado. O índice de pessoas oprimidas por esse mundo, por um sistema corrupto e pesado, crianças, como aconteceu ontem, matando a família, pai, mãe e irmão, porque levou um castigo de ficar uma semana sem celular. Isso tem acontecido várias vezes, e no mundo todo. E é isso que o Espírito Santo, para aquele que tem o Espírito Santo, nos mantém afastado. Porque somente através do Espírito Santo a gente consegue suportar, meu irmão. Nós não somos fortes o suficiente. Nós não somos quem nós acreditamos ser. Nós somos, por vezes, auto-enganadores de nós mesmos. Achamos que somos capazes de suportar tudo e todas as coisas. E a gente tem visto que não. Mas o Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, e em nome de Jesus, Ele nos dá equilíbrio, Ele nos dá amor. Com equilíbrio a gente consegue suportar as afrontas do mundo. Com equilíbrio a gente consegue suportar as confusões desse mundo. Com amor a gente consegue perdoar aquele que nos odeia. Com amor a gente consegue restituir nosso lar, nossa casa, nossa família. Porque o Espírito nos ensina, nos mostra que somos falhos e pecadores. E com o amor a gente consegue perdoar. A gente consegue liberar perdão e ter o nosso lar restituído. Ter o nosso corpo, a nossa alma restituída. Limpa do que o demônio lá fora nos acusa. Então, meu irmão, acredite em Jesus. Se encha do Espírito Santo. Creia que hoje os milagres ocorrem. A palavra nos diz que devemos testemunhar. Que todo aquele que tem o Espírito Santo, ele passa a ser testemunho de Jesus Cristo e de suas obras. Meu irmão, quem congrega aqui conosco sabe do meu histórico. Nós tivemos um problema muito sério em casa com doença. Um câncer no meu filho de 6 anos. Câncer maligno. Onde que o diagnóstico dele, ou melhor, o prodiagnóstico dele era tetraplégico ou morrer. E foi um momento, meu irmão, eu não pedi. A empresa queria me afastar, queria me dar férias. Eu falei, não,
eu vou trabalhar. Eu tinha 50 representantes para fazer a gestão, mais 25 promotores e mais um supervisor direto. Uma equipe de 80 pessoas. E eu fazia a gestão de 21 estados do Brasil. Viajava de segunda a sexta. Claro, pela obra do Senhor, a doença do meu filho aconteceu justamente numa pandemia. Olha como Deus é perfeito. E a gente às vezes não entende quando isso vem, e a gente questiona Deus, mas Senhor, por quê? Porque a gente é fraco, meu irmão. É aí que eu falo para você, nós parecemos, nossa pele, nosso osso, nossa estrutura, ela transmite algo forte. Nosso eu lá dentro, às vezes, quer ser forte, mas nós não somos. Nesses momentos onde que o chão, a gente é tirado o chão de nós, a gente perde o chão, a gente vê que a nossa estrutura, ela não é nada. E é nesse momento, meu irmão, que o Espírito Santo, para aquele que tem o Espírito Santo, faz a diferença. E não só dentro de ti, dentro de mim, meu irmão. Porque no dia 10 de junho, nós recebemos o diagnóstico do meu filho de câncer maligno. Com esse diagnóstico. Que ele não iria suportar a quimioterapia, que o câncer estava muito agressivo. Para vocês terem uma ideia, ele tomava morfina, eu ministrava morfina para ele de hora em hora, porque ele não conseguia mais dormir, não conseguia levantar da cama, deitar, não conseguia comer. Ele tinha que segurar o pescoço dele para poder comer com a outra mãozinha. Então não foi algo simples e fácil. Isso no dia 10 de junho. No dia 11, que ele faz aniversário, no dia 10, então, eu recebi a notícia do médico dizendo que algo terrível iria acontecer com ele. No dia 11 de junho, no dia do aniversário dele, meu celular toca de manhã às 10 horas da manhã, um número estranho. Eu falei, eu não vou atender. Meu coração ardeu. Algo queimava dentro de mim. Eu peguei o celular, atendi. Era uma pessoa, era uma mulher. Que eu mesmo, com o Espírito Santo, fiel à palavra do Senhor, tendo um cargo dentro da congregação, eu questionei. Por quê? A minha estrutura ela não é forte. Essa mulher ela falou que ela tinha uma palavra de Deus para me entregar. E eu falei para ela, a senhora está de brincadeira, né? A senhora está de palhaçada comigo. Ela falou, não, eu tenho uma palavra de Deus. Eu falei, mas a senhora me conhece de onde? Não, eu não te conheço. E só quem sabia do diagnóstico do meu filho no dia anterior era o pastor, a pastora desta igreja, a minha mãe, o meu sogro e a minha sogra. A gente não tinha falado para ninguém. E essa mulher insistiu. Não, pera, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Daí eu falei, mas tem certeza que a senhora não me conhece? Não, não te conheço. Mas então como é que a senhora descobriu o meu número? Não, olha só. Você é da onde? Ela me perguntou. Eu falei, eu sou de Bento. A senhora é da onde? Eu sou do outro lado do Rio Grande do Sul. Tá, mas vamos lá. Como é que a senhora descobriu? Não, veja só, Marcelo. O meu trabalho é esse na obra do Senhor. Eu oro, clamo de manhã cedo, durante a madrugada, e o Senhor me revela uma palavra da Bíblia. E após ele me revelar a palavra de Deus, ele me diz para qual número eu devo ligar. Porque eu tenho aqui uma lista de telefones da Oi, da Claro, da TIM e da Vivo na minha frente. E aí eu me boto em oração e ele me mostra qual número eu devo ligar. E caiu esse número, 549, Estou ligando e caiu para você. Falei, tá bom. Eu sou evangélico também, vou pegar minha Bíblia e aí a senhora pode dar a palavra que eu vou ver se está certo. Aí ela deu a palavra, eu recebi, eu falei, irmã, eu recebo em nome de Jesus essa palavra. E aí, falei para ela quem eu era, tudo, e recebi aquela palavra, meu irmão. Essa palavra eu recebi com toda a fé. E essa palavra, junto com essa congregação, que todo dia tinha 6, 7, 8 irmãos, jejuando pelo meu filho e jejuando pela minha família para nós,
para que o Espírito Santo nos mantivesse de pé, serenos, fortes e trabalhando, a gente venceu. Em 17 dias, Jesus operou um milagre no meu filho. Teve uma segunda biópsia, 17 dias depois dessa primeira biópsia. No dia 10, a biópsia, câncer maligno, ia morrer e ia ficar tetraplégico. 17 dias depois, a segunda biópsia, dizendo que o maligno se transformou em benigno e que meu filho não morreria mais. E aí, mas tinha o risco ainda de tetraplasia, ou tetraplégico. Meu irmão, e a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que quando Deus opera, quando Deus manifesta a sua glória sobre nós, a obra dele é perfeita. Não existe a obra de Deus incompleta e mal feita, porque ele é perfeito. E o meu filho, meus irmãos, semana passada ele tirou o catéter. Acabaram as quimioterapias, porque ainda foi feito quimioterapia para aniquilar o tumor benigno. Então, 2 anos depois, está ele ali, perfeito, caminhando, vivo. Milagre de Deus. Então, hoje, você que está assistindo, voltando para a pregação, aceite Jesus na tua vida. O mundo lá fora está cada vez mais investindo, porque Satanás é inteligente. Satanás era um Deus, era um anjo de Deus. E foi expulso porque quis tomar o Senhor, o lugar de Deus. Hoje ele está na terra. Então ele tem inteligência e sabe aonde nos atacar, sabe aonde nos enganar. E essa mentira de dizer que o Espírito Santo não precisa, que serve só para nos mostrar a verdade, isso é mentira em parte, porque sim, é o Espírito que nos convence que a palavra de Deus é a única verdadeira, porque antes de eu aceitar Jesus, eu odiava isso. Eu não gostava de crente. Tá? Então foi o Espírito que me converteu. Mas não venha me falar que hoje não existe mais obra. Não venha mais falar que hoje ele não se manifesta na igreja, que não existe profecia, que não existe cura divina, porque a palavra, ele usou alguém do outro lado do meu estado, sem saber, sem ter contato comigo, para entregar uma palavra de Deus. Porque Deus sabia que se ele usasse algum irmão aqui dentro dessa igreja, eu botaria à prova. Eu não entenderia, eu levaria para o lado o quê? Da nossa fraqueza, dizendo, o irmão está falando comigo só para me motivar, só para me dar mais tranquilidade. Deus usou uma pessoa que eu não conhecia para entregar a sua palavra, e ela falou comigo, ou ele falou comigo através dela, e aí eu ia receber essa palavra. Olha quanto Deus é perfeito, meu irmão. E isso é manifestação do Espírito Santo. Então eu te convido, meu irmão, endireita teu caminho. Deus tem muito para nós. E tudo em sua perfeição. E a palavra de Deus, aqui no versículo 9, ela diz, e vocês estão querendo voltar aos rudimentos antigos. O que é rudimentos aqui, meu irmão? Aqui a palavra, o apóstolo Paulo já falava das enganações de Satanás. Rudimentos aqui, se a gente pesquisar no dicionário bíblico, quer falar do quê? Anjos caídos, espiritismo, espiritista, espíritos de luz. Não existe, meu irmão. Isso são demônios. Quando Deus expulsou Satanás, Lúcifer na época, mais 1/3 dos anjos que estavam lá, que queriam tomar o lugar junto com Satanás, estão nessa terra. Isso são os demônios que hoje se fazem de espíritos para dizer que operam isso, operam aquilo, que dizem que é a vida passada da vida futura. E isso Paulo está falando. Já existia isso lá no passado. Não venhamos a cair nessas armadilhas, meus irmãos. E para que a gente não caia nisso, só com o Espírito Santo. É Ele que nos abre os olhos. É Ele que nos dá os entendimentos, meus irmãos, de quando é uma profecia ou uma profetada. Ou seja, quando é Deus falando e quando é o homem falando para te enganar, para tirar dinheiro de você, para te machucar, o Espírito Santo mostra. Então, irmãos, vamos nos fortalecer. Vamos
endireitar o nosso caminho, vamos aceitar Jesus em nossa vida, vamos ter do Espírito Santo, porque quanto mais tu querer, mais tu se dedicar, mais Ele vai te dar. Mais nós sejamos ou nós seremos servos de Jesus. Porque aí a gente não volta. E aí a gente passa a ser conhecido de Deus, como a palavra dele nos diz. Amém, amada igreja?